Tatiana Stroop é uma artista que vive e trabalha em Curitiba, Paraná. Suas pinturas revelam-se extremamente críticas frente ao seu modelo histórico, ao abordar as especificidades do seu repertório a partir de uma ótica atual. A estrutura associada ao conceito de subjétil, a objetualidade do suporte, o confronto entre geometria e picturalidade, além da associação entre luz e cor. De acordo com George Didi Huberman, toda pintura se constrói a partir de uma hipótese pictural. Esta, por sua vez, constitui-se pelo que podemos nominar de estrutura da pintura. Trata-se, portanto, de uma estranha tectônica cuja fundação compõe-se pela conciliação dos elementos formais, poéticos e teórico-conceituais, todos sintetizados pela fatura. A estrutura da pintura, segundo o autor, é responsável pelo sucesso da hipótese pictural, seja ela figurativa ou não, constituindo-se a uma só vez como tectônica e poética. Sua materialidade e temporalidade determinam a sua espessura. A partir da compreensão da sua estrutura interna, Huberman conclui que a pintura pensa. Para o autor, a noção de quadro vivente opõe-se aos equívocos históricos de uma prática pictórica que, através de artifícios, como o virtuosismo e o ilusionismo, ocultava a natureza do suporte tela. A pintura que pensa lida com a questão do incarnate. Huberman questiona a natureza do in, seria o que está dentro ou em cima, concluindo, não seria a carne o interior do corpo em oposição à sua superfície? O incarnate seria, portanto, não uma justaposição ou superposição das camadas de matéria sobre um suporte, mas sim a sua interpenetração que não permitiria a distinção das suas partes, ou seja, está vinculado a uma categoria definida pelo autor como o entre dois, entre a superfície e a profundidade. As pinturas de Stroop, ao explorar o brilho natural do alumínio que utiliza como suporte, que, por sua vez, atravessa as suas geometrias pictóricas, alcançando a superfície da pintura, acaba por convertê-las numa estrutura de espessura. Abordar o tema do subjétil significa abordar também as questões implícitas à estrutura do suporte. Será utilizado aqui o conceito de superfície inicial em substituição à orientação tradicional de suporte. Considerando que uma pintura é uma dinâmica incessante de camadas sobrepostas e sem protagonismos, subjétil, resultando uma estrutura de espessura, a superfície inicial constitui-se como lugar autônomo que dá início ao processo de uma pintura e que desaparece na sua conclusão. O que se inicia nela não se conclui nela, tendo em vista que a pintura, uma vez iniciada, ganha estrutura e dinâmica própria. A superfície inicial passa a coexistir entropicamente na espessura da pintura.
Ressalta-se que a superfície inicial não se refere apenas à sua constituição física, senão também a seu aporte conceitual. A utilização do termo superfície e não plano refere-se ao fato da pintura, especialmente a partir dos anos de 1960, utilizar também formas tridimensionais como base, como ocorre também nas obras de Stroop. O conceito de superfície abrange não apenas o plano, mas também as formas tridimensionais, considerando a estrutura da pintura como espessura, em que os materiais utilizados estão ligados entropicamente. Constata-se como contraditória a sua referência tradicional em que a matéria está sobre o suporte. Neste contexto, o modo pelo qual o sistema da arte se refere à pintura, sua ficha técnica, é também afetada por uma abordagem conjuntiva, ou seja, o tradicional óleo sobre tela, por exemplo, converte-se em óleo e tela. As estruturas pictóricas da artista envolvem de forma uníssona e entrópica a geometria da superfície inicial, com seus volumes ou dobras, o geometrismo pictórico, a fatura, ora mais transparente, ora mais opaca, e finalmente as cores. Suas pinturas são, simultaneamente, estrutura e poética. Todo o corpo pictórico é desvelado. Nas pinturas de Tatiana Stroop, a superfície inicial é partícipe dos resultados finais da pintura. Sua pintura possui filiação nas experiências construtivas no Brasil, nos casulos de Lygia Clark, com seus planos dobrados, ou no experimentalismo geométrico-cromático do neoconcretismo. Apesar de tais filiações, a produção pictórica da artista é absolutamente autoral e principalmente acordada às questões que permeiam a pintura na atualidade. Sua produção é notoriamente experimentalista e investigativa, quando concilia o que antes seria inconciliável, a ordem geométrica e a desordem pictural. O experimentalismo da sua produção pictórica não se limita ao uso do alumínio, senão pela dinâmica da superfície inicial, que é responsável pela ativação temporal da pintura. A estrutura em dobra, tal qual em Lygia Clark com seus casulos, constitui-se como estrutura crítica que avalia o modelo histórico do suporte. Em comum nos trabalhos das duas artistas, o cinetismo corporal, quando o deslocamento espacial do sujeito ao redor da obra se faz necessário.
De acordo com Jean Clair, referindo-se ao cinetismo dos anos 60, não é só aquilo que se move, senão a consciência da instabilidade do real, conclui. O cinetismo do corpo, promovido pelas obras de Ligia e Tatiana, contudo, diferem. Na primeira, trata-se de uma experiência meramente espacial. Na segunda, trata-se da apreensão da própria estrutura cromática da pintura. Relevante o geometrismo híbrido das pinturas de Stroop. A arte geométrica, na pintura atual, possui grande desenvolvimento com variadas abordagens. Em comum, o fato de não se privilegiar a ideia de abstração. O uso da geometria hoje refere-se mais à figuração de formas geométricas, como quadrados ou círculos, e à sua existência real, do que às abstrações metafísicas amplamente desenvolvidas no início do século XX no âmbito da arte moderna. O diálogo entre a geometria da superfície inicial e a estrutura pictórica das pinturas de Stroop constitui-se como espécie de afirmação recíproca. A coerência na afirmação de um geometrismo não é quebrada pela fatura, de algum modo gestual. Contudo, por não se tratar de um gesto expressional, senão rigoroso, as marcas do pincel legitimam repetidamente as direções vetoriais determinadas pela superfície inicial. Se por um lado existe um confronto entre geometria e pictorialidade, por outro, as pinturas de Stroop revelam outro embate entre temperaturas, em que o calor da tinta a óleo contrasta com a frieza da superfície inicial em alumínio. Assim, a hipótese pictural desenvolvida pela artista sustenta-se pelo enfrentamento de polaridades. A luminosidade da superfície inicial em alumínio atravessa a fatura cor translúcida, obrigando a captá-la em suas várias opções. Daí o cinetismo corporal do sujeito, que se viu obrigado a deslocar-se diante da obra, a fim de melhor apreendê-la. Ao adotar uma superfície inicial reflexiva, o alumínio, que se manifesta na superfície da pintura como brilho, a artista afirma a sua espessura, quando aquilo que está ao fundo atravessa a pintura até a sua exterioridade. Tal qual na tradição pictórica, quando através do ilusionismo o brilho nas cores branca ou amarela determinavam o grau máximo de ocupação da superfície.
Assim, o brilho que irradia das pinturas de Stroop é de algum modo de natureza cesariana, quando o artista deixava aparente a tela em branco para a construção de algumas nuvens. Nos dois casos, a superfície inicial alcança a superfície pictórica através da vontade de luminosidade. A estrutura pictórica de Stroop, sua construção, alterna-se entre faixas cromáticas, ora horizontais, ora verticais, ou ora ainda simultaneamente verticais e horizontais, formando uma estrutura xadrez. O conteúdo da sua pintura, sua estrutura, é de natureza minimalista, visto manter as orientações da estrutura da superfície inicial. Artistas como Mondrian, no início do século XX, ou outros ao final do mesmo século, como Mel Bochner ou Frank Stella, tomavam os limites do até então suporte como referência crítica para o desenvolvimento do conteúdo, diga-se, estrutura das suas pinturas, quando os aspectos construtivos estruturais se sobrepunham ao superado conceito de mera composição. Importante destacar que no ano de 1921 foi publicado pelo INRUC, Instituto de Cultura Artística, em Moscou, a obra Do Figurativo à Construção, cujo conteúdo destacava a superioridade da construção como processo ativo na criação, suprimindo a ideia de composição, vista como um processo passivo e contemplativo. Quando Stroop articula seu conteúdo pictórico entre variações de ortogonais, está colocando em questão a própria origem da pintura ocidental, fundada no modelo ortogonal da janela. Mais do que isso, dada a objetualidade das suas pinturas, a artista promove um diálogo profícuo com o entorno, com a arquitetura, quando prevalecem as arestas da caixa cúbica. Trata-se de uma experiência fenomenal determinada pela nossa visão periférica, que acaba por reunir-se nas pinturas da artista. Sua pintura manifesta-se como uma discussão crítica sobre as suas possibilidades nos dias atuais. A objetualidade das suas pinturas manifesta-se como afirmação da sua realidade pictórica, rompendo com qualquer tentativa de abordagem conteudística ou narrativa. Suas pinturas existem per si, como um corpo que está em relação com o mundo. Corrobora na sua existência a presença de dobras na superfície inicial. Para Gilles Deleuze, a dobra manifesta-se como um princípio que revela as transformações contínuas que envolvem o sujeito, o pensamento, o corpo e o mundo.
Não se trata de estruturas fixas, senão de processos que se dobram, se conectam e se reorganizam. O minimalismo aqui atribuído à sua produção de pintura pode parecer contraditório, dada sua liberdade cromática, quando o artista promove um generoso desdobramento de cores. Stroop não abdica da experiência cromática em suas obras, que de algum modo suscitam uma espécie de síntese da experiência do real. Se por um lado o artista utiliza um material industrial como superfície inicial, o alumínio, por outro, apesar de valer-se de um material nobre da tradição da pintura, a tinta a óleo, suas referências cromáticas estão mais próximas de uma realidade experimentada cotidianamente. Suas cores desdobram-se ao contaminarem-se umas às outras, quando prevalece uma espécie de sujidade, de ausência de purismo, algo que mais uma vez as aproxima de uma experiência cotidiana da realidade, um mundo repleto de impurezas. Finalmente, as pinturas de Tatiana Stroop, apesar de exercidas a partir de um notório experimentalismo, não abdicam das suas filiações históricas, assim como corroboram na importante e necessária discussão crítico-conceitual sobre as possibilidades de desenvolvimento da disciplina pintura na atualidade.